Música e espiritualidade. Esse assunto é muito importante, é muito interessante. Eu queria que você ficasse aí no canal comigo, já deixando seu like. E se não for inscrito, inscreva-se agora no canal. Vamos conversar um pouquinho sobre música e espiritualidade. Olha, interessante, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, a questão 251, que pergunta assim: Kardec pergunta, os espíritos são sensíveis à música? Essa é a pergunta. Os espíritos são sensíveis à música? E eles respondem: de que música você tá falando com a gente? De que tipo de música? O que é que você está chamando de música? Se for essas músicas aí da Terra, não há uma sensibilidade maior, apenas para os espíritos vulgares. E aí é citado que para o homem mais selvagem, né, o homem mais vulgar, aí certos padrões que são considerados músicas, ok, mas para pessoas mais sensíveis, né, essa música não ressoa, principalmente para espíritos mais elevados. Isso não é nem considerado música de fato. Então eu acho interessante a gente começar o vídeo já com essa reflexão sobre essa questão 251 do Livro dos Espíritos, né? O Espírito responde: que tipo de música você está se referindo? Esse tipo de música aí, né? Veja que isso foi no século XIX. Foi feito esse questionamento aos espíritos no século XIX. Nós estamos no século XXI e lá no século XIX não tinha certas coisas que a gente ouve hoje, né? Que a gente é forçado a ouvir, mesmo sem querer, porque está andando na rua, está tocando em todo lugar, está tocando nos lugares, não é? Então, são as distorções deste mundo, desta Matrix, porque da mesma forma que compositores, eu sou compositor e posso falar realmente porque conheço. O compositor, ele é inspirado, ele é um médium dos processos musicais, né? Todo compositor é uma pessoa que faz músicas com regularidade, ou que tem um trabalho relevante, que tem músicas, independente de serem famosas, conhecidas ou não, mas que tem músicas. É, ele é um canal. Muitas coisas são sopradas para a gente, são espíritos que realmente trazem a música. E quantos relatos a gente tem de compositores famosos que dizem que se sentiram psicografando canções, ou que a música já veio toda pronta de uma vez, pegou no violão, pegou no instrumento e a música veio toda de uma vez só, pronta. Eu já senti isso também. Tanto do sopro de ideias, de palavras, como de pegar o violão e impressionantemente de primeira tocar e já vir música e letras de primeira. E isso acontece com muitos compositores. E a gente já viu, e na internet tem vários depoimentos, né, nesse aspecto. É, Nesse sentido, do mesmo jeito que o compositor recebe influências, inspirações positivas dos bons espíritos, dos espíritos elevados, para compor músicas bonitas, em melodia, em harmonia, em letra, né, também existe o contrário. Os compositores, as pessoas que são usadas para compor, escrever ali o pior que você possa imaginar que vem do plano astral. Então existem os compositores, os canais, né, aqueles que são canais também para as músicas umbralinas, para as músicas que se é que se pode chamar de música, né, para situações que são trazidas dos planos astrais inferiores. Isso acontece porque esses planos astrais também e esses espíritos estão comprometidos com uma hipnose negativa, não é? Com esse trabalho negativo de incutir na mente das pessoas negatividade, de incutir coisas negativas realmente e mantras negativos, energias negativas, energias malfazejas, tá? Então, isso acontece muito. A música e a espiritualidade, elas são intrínsecas, porque, como diria Nietzsche, sem a música a vida seria um erro. Sem dúvida alguma, sem a música a vida seria um erro.
Em tudo está a música. Se a gente for prestar atenção na nossa própria vida, os momentos mais marcantes da nossa vida são simbolizados por músicas, por trilhas sonoras, desde a infância até a fase de idosos. Sempre tem músicas que nos trazem emoções e lembranças de etapas, de momentos vividos de muita emoção. Às vezes de tristeza ou de alegria, mas sempre com muita emoção. Então, a música ela é inerente a todos nós e ainda bem que ela existe. Agora, um ser que se diz desperto, uma pessoa que se diz com um grau já mais elevado de consciência, uma pessoa que se diz que está com a mente expandida, está expandindo consciência, está no processo de expansão de consciência, ele vai filtrar o que ele ouve, o que ele vê. Claro, uma pessoa que se diz desperta, uma pessoa que se diz em expansão de consciência não vai estar ouvindo certas coisas por aí que se tocam. E aqui não quero citar exemplos, né? Nem também jogar só para um ritmo, para um outro, porque a música ruim está em todo lugar, está em todos os ritmos também, né? Mas de uma maneira geral, só para citar um exemplo, até mesmo para a energia da tua casa, para a energia do teu lar, você acha que se você amanhecer o dia ouvindo música clássica, ouvindo Beethoven, Chopin, né? Você está ouvindo uma música nesse tipo, música clássica, Vivaldi, ou se você está ouvindo Vivaldi, se você está ouvindo Beethoven, se você está ouvindo Chopin, e depois, ou se você está ouvindo a Pisadinha, ou a Rocha de não sei o que, o outro não tem tanto nome, tanta nomenclatura que eu nem sei mais qual é o mais novo. O a Rocha, a Pisadinha, ou não sei o que, a Sofrência do Momento, outra coisa. O que é que você acha que vai ter a vibração da tua casa? Como é que vai ficar? A energia da tua casa, a energia do ambiente, você ouvindo uma música clássica, uma música erudita ou esse tipo de música, se é que isso é música. Então eu estou dando um exemplo para que você também, porque é uma coisa que assim, alguém pode falar, mas quando eu vou para uma festa, quando eu vou para um lugar, quando eu tenho uma comemoração, eu danço, eu vou até o chão, eu curto tudo, eu ouço tudo sem preconceitos, ok. E outra coisa, todo mundo tem a liberdade de fazer o que quiser e de ouvir o que quiser. Não se trata disso. Não se trata de proibições. A espiritualidade livre não promove proibições. Agora promove alertas. Alertas importantes, né? E entre esses alertas, é aceitável que você esteja numa festa carnavalesca, num baile, num local, você ouça e até dance tudo que está tocando lá. Ou numa festa, ou num lugar, você vai no aniversário de alguém, etc. Outra coisa é você, como gosto pessoal, você está optando pessoalmente por ouvir isso ou ouvir aquilo. E colocar isso no padrão energético da tua vida, da tua casa. Aí é diferente. É sobre isso que eu estou falando, né? Porque inevitavelmente não há como fugir de que o nosso gosto musical tem muito a ver com a nossa cultura, com o nosso nível cultural, nosso nível intelectual, tá? E com o nível espiritual também. Não há como fugir disso. O nosso gosto musical, aquilo que a gente mais gosta, né? E aqui, claro que eu não estou querendo fazer restrições, por exemplo, a essas ocasiões. Eu gosto de um MPB, eu gosto de Roberto Carlos, ou eu gosto da Jovem Guarda, eu gosto de Djavan, eu gosto de Gilberto Gil, exemplo. Mas quando eu estou no carnaval, eu ouço o que estiver tocando lá, eu ouço outras coisas, né? Eu gosto de bandas de axé, eu gosto de bandas disso. Ok, sem problema nenhum, volto a dizer. Aqui não se trata de preconceito a ritmos, nem a bandas, né? Eu, por exemplo, na minha adolescência toda eu ouvi axé music e até hoje tenho um respeito muito grande por alguns artistas e bandas axé music e que contrário ao que muitas pessoas falam, também tem letras interessantes, bonitas. Agora, claro que também tem outras aberrações. Então é sempre o bom senso que tem que ser instalado.
E claro que um ser que tem uma mente já expandida, que se diz desperto, ele vai querer colocar como padrão vibracional de sua vida, por onde ele esteja, e principalmente do seu lar, do seu ambiente de trabalho, ou do seu, se você é um autônomo, um terapeuta, alguém, você vai querer energizar e aquele ambiente, um ambiente mais limpo, mais purificado possível. E aí depende de você. É evidentemente que é um contrassenso uma pessoa que se diz desperta, que seja um terapeuta, que seja uma pessoa que tenha um grau de instrução, de educação mais elevado, está indo para a lama. Né? Por outro lado, aquela frase bíblica é muito forte, né? Não jogar pérola aos porcos. Às vezes tem pessoas que é como o livro dos Espíritos diz, estão num grau de selvageria, são selvagens ainda, são pessoas mais rudes, mais vulgares, e para elas só querem ouvir o que for de pior que tiver para ouvir, é o repertório delas o tempo todo. Então a casa fica inundada de energia negativa, é geralmente por isso que surgem muitos problemas. Essas coisas geralmente se envolvem com bebida alcoólica, com a sofrência da própria vida e a sofrência que a música traz, e aí está feita a festa dos espíritos invasores, perturbadores, zombeteiros, que vão causar discórdia, confusão. Então, naturalmente, uma casa que passa o dia todinho ouvindo no mais alto som sofrências das piores espécies, e arrocha daqui, puxa de lá, e outras coisas mais que eu não sei mais nem o nome, piseiro, eiro, bereiro, bueiro, coisa desse tipo, enfim, só vai atrair energias nefastas, negativas, e logicamente que você pode prestar atenção, são lares geralmente conturbados, cheios de problemas familiares, cheios de bronca, porque além da convivência, além de toda a situação, as pessoas também não colaboram para harmonizar o lar. Não colaboram. As pessoas não colaboram e são geralmente porcos, só querem lama. Se você jogar pérola a eles, eles não querem. Então, se você apresentar música boa, se você apresentar MPB, música clássica e outra coisa, música de qualidade, tanto sonora, melódica como de letra, de conteúdo, a essas pessoas aqui, elas vão ignorar e vão ridicularizar você. Por quê? Porque porcos só gostam de lama, só gostam de estar na lama. Então também a gente não deve estar jogando pérola aos porcos. Mas é importante fazer um vídeo como esse, alertando que se você realmente se diz desperto ou desperta, e fazendo sua expansão consciencial, é incompatível, é totalmente incompatível, incoerente e contraditório que você ouça no seu dia a dia e tenha como preferência musical certos estilos e certas canções que em sua letra, em seu conteúdo e tanto também sonora, de maneira sonora, só são realmente mantras umbralinos, mantras trevosos, músicas que vão sempre deixar um ambiente carregadíssimo, não tem a menor dúvida disso. E aí não é preconceito, é uma constatação energética e espiritual. Agora, cada um faz a sua vida, claro, o que quiser, faz o que quiser e ouve o que quiser. E volto a dizer, o bom de se viver uma espiritualidade livre é que você não tem dogmas, restrições, proibições. Ninguém é proibido de nada, mas todo mundo que se diz desperto, que realmente seja desperto e que realmente tenha uma expansão na consciência, não é que seja obrigado a nada, nem proibido de nada, mas ele vai ter o discernimento para saber o que deve ver, o que deve ouvir, o que deve evitar, sem dúvida alguma. E a música está dentro desse pacote aí. Então, música e espiritualidade estão juntas intrinsecamente. No centro espírita que eu coordenava, eu fazia um grupo de estudo sobre música e espiritualidade. E era muito interessante que a gente buscava entender melodicamente as harmonias e também, principalmente, analisar os conteúdos das letras. Eu me lembro que uma vez eu juntei um grupinho muito bacana de pessoas que estudavam comigo e a gente fazia uma análise das letras de algumas músicas interessantíssimas, músicas que traziam um teor espiritual profundo, questionamentos filosóficos, existenciais,
espirituais profundos. Então, não é que você tenha que ouvir o tempo todo música clássica. Eu citei música clássica, claro, ela vai dar um padrão elevado, né? Mas existem muitas músicas da MPB, muitas músicas pop, muitas músicas em geral, tá? Que tem conteúdo interessante, letras fantásticas. O Brasil é um país que produz as melhores letras, os melhores conteúdos em termos poéticos das canções, tá? A gente mora num país onde, em termos de poesia, de letra de música, não se compara com nenhum outro. As letras, a poesia, né? Você vai de Cartola, né? Passando por Gilberto Gil, Caetano, Djavan, Gonzaguinha, enfim, poeticamente, o rock dos anos 80, Renato Russo, né? Humberto Gessinger, muita coisa boa. Então nós temos uma riqueza muito grande poética nas canções, além das melodias bonitas e tal. Então tem muita coisa a ser analisado. Los Hermanos, uma banda que eu gosto muito, o Terno, outra banda que eu gosto muito, só para citar alguns exemplos, compositores mais contemporâneos, né? Tim Bernardes, Rodrigo Amarante, Marcelo Camelo, alguns exemplos aqui. Marcelo Genesi, exemplos que eu estou dando, para que você entenda que, se você se diz uma pessoa desperta, está expandindo consciência, é inerente que você também tenha gostos musicais mais elevados. Porque, volto a dizer, o que a gente ouve diz muito sobre a gente. O que a gente ouve diz muito sobre nós. Principalmente sobre o nosso nível cultural, nosso nível intelectual e o nosso nível espiritual. Tá bom? Um grande abraço. Deixa o like, colabora, tá? Ajuda o canal, compartilha o vídeo, não esquece o like, e se não é inscrita, por favor, inscreva-se no canal. Se não for inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Um grande abraço a todos e muito obrigado.